Olá, galera. A gente está dando sequência aqui ao nosso conteúdo de gases. Espero que vocês tenham visto a playlist do conteúdo que eu deixei para vocês, porque agora a gente vai estar fazendo somente exemplos de questões de gases. No início de cada exemplo vai estar aparecendo a questão, como vocês estão vendo agora na tela. E eu quero que vocês deem uma pausa no vídeo para vocês anotarem no caderno o exemplo e então seguir para a resolução da questão, ok? Então, vou estar deixando essa parte do vídeo para vocês pausarem e anotarem a questão. Já já a gente volta com a correção, ok? Bem, galera, como vocês podem ter visto aí no enunciado da primeira questão, em momento algum ele disse que a questão teria o volume fixo, a temperatura constante ou a pressão constante. Ou seja, ele deu a entender que você usaria a fórmula geral. Então, no caso aqui, ele disse que a temperatura inicial era de 300 Kelvin, a pressão inicial era de 1 atm, o volume inicial de 10 litros, a temperatura final é o que ele quer saber a temperatura quando a pressão for de 2 atm e quando o volume for de 20 litros, ok? Então, eu vou usar a fórmula geral, P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Quem é P1? 1 atm, vezes quem é V1? 10 litros. Quem é T1? 300. Lembrando que já está em Kelvin, então você não vai precisar transformar, ok? Então, coloco lá, 300. É igual a P2. Qual é o valor de P2 aqui, gente? 2 atm. Vezes V2, 20 litros, dividido pelo T2, que é o que ele quer saber. Então, ou você coloca T2, ou você coloca X, enfim. Você vai escolher uma letra aí e vai colocar. Então, 1 vezes 10, 10 sobre 300, é igual a 2 vezes 20, 40 sobre T2. Ok? Faço meios por extremos. T2 vezes 10 dá 10 T2. 3 vezes 4, 12 e acrescenta os zeros. São 3 zeros. Então, T2 é igual a 12.000 dividido por 10. Corta um zero com aqui de baixo. T2 é igual a 1.200 Kelvin. Então, essa daqui é a nova temperatura. Exemplo número 2. Deem a pausa no vídeo aí e anotem a questão. No segundo exemplo, é a mesma coisa do primeiro. Vocês podem ver que em momento algum ele disse que alguma unidade seria constante, certo? Algum valor constante de temperatura, pressão ou volume. Então, significa que a gente vai usar também a fórmula geral. E nessa questão ele disse que o volume era de 20 litros, volume inicial, a temperatura inicial era 200 Kelvin, pressão inicial 2 atm e que o volume final passaria a ser de 10 litros e a temperatura final seria de 250 Kelvin, que ele ia saber a nova pressão. Então, vou lá, P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Quem é P1? 2. Quem é V1? 20. Quem é T1? 200. Quem é P2? Não sei, então pode continuar o meu próprio P2 aqui. V2, quem é V2? 10. E T2, 250. Então, vou lá. 2 vezes 20, 40 sobre 200, é igual a P2 vezes 10, dá 10 P2 sobre 250. Faça aqui meios por extremos.
1 vezes 2 dá 2. Quantos zeros? 1, 2, 3. P2. 4 vezes 25 dá 100. E aí acrescenta quantos zeros? 2. P2 é igual a 10.000 dividido por 2.000. 1, 2, 3. P2 é 10 dividido por 2, 5 ATM. Essa é a resposta da questão. Exemplo número 3. Continuando, no terceiro exemplo, também ele não disse que alguma unidade seria constante, ou seja, fórmula geral. Então, ele deu a temperatura inicial 27 graus Celsius, volume inicial 3 litros, pressão inicial 1,1 atm, atmosfera. Temperatura final 7 graus Celsius, volume final 4 litros, pressão final é o que ele quer saber. Qual é o probleminha, João? O probleminha é que a temperatura está em graus Celsius e tem que estar em Kelvin. O que eu faço para passar de Celsius para Kelvin? Somo 273. Então, aqui, 27 com 273 vai dar 300 Kelvin. 7 com 273, 300... Eu estou mentindo, desculpa aí. 273 com 7 dá 280 Kelvin. Ok? Então, vamos lá. Fórmula geral, P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Quem é P1? 1,1. V1, 3. T1, 300. P2, não sei. V2, 4. E T2, 280. E aí eu vou fazer aqui 1,1 vezes 3 dá 3,3. Dividido por 300 é igual a 4P2 sobre 280. Meios extremos. 3 vezes 4, 12. Acrescenta os dois zeros. P2 é igual a 280 vezes 3,3. Vai dar 924. P2 é igual a 924 dividido por 1.200. P2 é igual a 924 dividido por 1.200. 0,77 ATM. Lembre de colocar sempre a unidade de medida, certo? 0,77 ATM, ok? Exemplo número 4. Continuando aí, gente. No exemplo 4, eu deixei aí em negrito a parte do texto que dizia o quê? Mesma temperatura. Quando ele diz que a temperatura é a mesma, significa que ela não vai para a fórmula. Se eu tiro a temperatura da fórmula, como é que fica a minha fórmula? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Aquilo que é constante não pode entrar na fórmula. Lembre-se disso. Então, quem é P1? 2 atm. Quem é V1? 20 litros. É igual. Quem é P2? 5. V2, não sei. Então, 2 vezes 20, 40 é igual a 5V2. 5V2 é igual a 40. V2 é igual a 40 dividido por 5. V2 é igual a 8 litros. Resolvida a questão.